Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας, εκείσεν της μνήμας η ζωή χαριζαμένων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας, εκείσεν της μνήμας η ζωή χαριζαμένων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας, εκείσεν της μνήμας η ζωή χαριζαμένων. Ese es el complemento que nos vivimos y experimentamos durante estos 40 días después de la Pascua de Resurrección. Cristo resucitó, verdaderamente resucitó. Escutábamos en griego cantar el himno da victoria y de triunfo que Cristo con su muerte venció a morte. E uma vez me preguntávamos, Padre, eu fui à Divina Liturgia, à Santa Missa, e nós escutamos quantas vezes, muitas vezes, repetir morte, morte, morte. Por quê? E aí nós respondemos sempre, em verdade, nós, o que mais lembramos é a vida, a ressurreição. Mas para chegar à ressurreição, Jesus passou pela morte. Como justo, o que mais sofreu ele é passar pela morte. Mas ele passou para justamente deixar uma mensagem para cada um de nós. Se o ser humano, o que mais teme é a morte, e Cristo venceu a morte, então é uma mensagem positiva de vitória e de triunfo para cada um de nós. Especialmente nos momentos que nós estamos vivendo de pânico, de tristeza, de angústia, por toda esta pandemia que hoje está invadindo nossos lares, nossas casas, nossas famílias, cada vez chegando mais de perto a muitas pessoas. Então, Cristo com sua ressurreição nos chegou para aqui, nos veio a trazer essa mensagem de luz, de vida. E Khalil Gibran sempre, que eu acostumo a ler um livro chamado Profeta, quando fala da morte, ele diz que a morte e a vida são como o mar e o rio, sim? Uno fala e fala quase do mesmo, porque no meio está a essência que é a vida. Não podemos separar. Quando uno mais valoriza a vida, também valoriza os momentos, também e valoriza aqueles que deram a vida por nós, nossos finados, sim? Nossos ancestros, nossas origens. Então, a vida e a morte, sim, são dois fatores que o ser humano sim ou sim deve encarar e deve enfrentar, mas quanto mais valoriza a vida, mais sentido tem o que nós estamos fazendo dia a dia. O sentido da vida é o que nós também temos que encarar hoje. Um dos mais temas de atualidade, podemos dizer, e que justamente vai também respondendo a uma das enfermidades do século, que é a depressão, sim? Encontrar o sentido da vida, que depois vamos a falar hoje com a doutora Bruna, que é psicóloga. Mas antes disso, eu quero mostrar-lhes um pouco o trabalho social que nós vemos fazendo, o trabalho filantrópico, e a construção continua sendo construída no Centro Educacional Infantil San Juliano, lá em Aparecida de Goiânia. É o último bloco que estamos construindo, já foram construídos 3, este é o 4. Nós vamos atender aí 120 crianças, começando para chegar a 200, mas em verdade, como sempre nós decimos, não são 120 crianças, são 120 famílias. Nós vamos fazer um trabalho de família. E durante esse tempo, nós vamos tentar também sumar voluntários, sim? Voluntários. Vocês que queiram trabalhar com a gente, psicólogos, médicos,
técnicos, assistentes, professores, para ser um apoio escolar para nossas crianças e nossas famílias também. Então, esse é o grande desafio. E com a doutora Bruna, hoje, temos a bênção de tê-la aqui conosco em nosso programa Fé, Vida e Paz. Eu falava do sentido da vida, mas eu quero que você se apresente. Se eu digo a doutora Bruna, eu sei que é muito conhecida, é uma profissional e um ser humano maravilhoso que vocês vão conhecer, e por isso, Fé, Vida e Paz, queria que ela esteja aqui, porque não é só fazer um trabalho profissional, mas também envolver o ser humano e a fé. E ela tem essas três qualidades: uma grande profissional, tem fé, acredita em Jesus e tenta passar esse humanismo e esse profissionalismo, sua fé, por meio de cada atitude e cada vez que acolhe uma pessoa que precisa. Bem-vinda. Padre Rafael, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no programa do Senhor, Fé, Vida e Paz. Olha que programa lindo esse nome. Fico muito feliz mesmo em poder contribuir e falar um pouquinho também da minha atuação profissional e principalmente da minha base, que eu sempre costumo dizer nos cursos, aonde eu vou, onde eu posso falar da minha fé, que é o que me sustenta. Hoje, assim, Bruna, qual é o teu maior valor? É minha fé. É o invisível se tornar visível. É aquilo que você não tem, mas você vai para uma intuição, você vai para uma sensação que vai transformando numa realidade. Então, acreditar nesse propósito de fé, nós alavancamos muitas vidas. E isso é muito bonito, Padre. Assim, e eu agradeço de coração a oportunidade desse bate-papo. Nós que somos gratos, porque Bruna, justamente uma das enfermidades do século, que é a depressão, e que nós já falamos várias vezes, e especialmente agora que estamos falando da ressurreição, do sentido transcendental do ser humano. Eu acho que uma das frases que também gosto muito de repetir de Khalil Gibran é que o ser humano sente realmente prazer quando doa e se brinda com prazer. Sentir-se útil hoje, quanto importante é nesta vida. Muito importante. E falar sobre esse processo entre vida e morte, nós temos aí esse gap, essa lacuna que é a nossa vida. Eu acho muito bonito e tem uma reflexão que diz o seguinte: só se morre bem se viveu bem. Então, essa capacidade de morrer é uma capacidade de viver também. Então, quando nós olhamos para a morte, que é algo que pode ser acometido a qualquer um de nós, que estamos nessa existência terrena, é olhar e dizer, olha, eu fui capaz de realizar, eu fui capaz de viver o invisível neste visível do mundo terreno, fui capaz de me tornar uma pessoa realizável. Só que realização, Padre, não tem a ver... As pessoas acham que realização é sucesso, é dinheiro, é status, é poder. É o que se fomenta na vida do consumismo, sim, não? É o que exato, as pessoas vendem isso, essa ideia. Mas a realização, às vezes, uma mãe cuidando bem dos seus filhos, existe um processo de realização. Um profissional que consegue trabalhar o seu lado profissional e também a fé, chegando à vida de pessoas e famílias, como é o meu caso, eu me sinto uma pessoa realizada. De, assim, da gente poder chegar à vida das pessoas trazendo algo diferente que às vezes elas nunca entenderam o que seria fé. Né? Às vezes é um catador de lixo que faz aquilo como um trabalho essencial e é feliz naquilo. Então, a realização é algo que dá um sustento, é aquilo que faz com que a pessoa levante todos os dias e tenha razão para viver. Vai ser dias difíceis? Vai, porque nós somos humanos. Mas o propósito, eu costumo dizer que o propósito é um objetivo intuitivo que a vida vai nos levando. E eu vou sentindo prazer, eu vou angariando pessoas, eu vou levando um bem maior para a pessoa. Então, quanto mais eu estou a serviço, eu, Bruna, eu me sinto mais feliz no ato de servir do que ser servida. Isso é o que nosso Senhor Jesus Cristo não? Falou, que Ele não vino a esta terra para ser servido, sino para servir. Ou seja, o fato
de sentir-se útil, o que diz São João Crisóstomo também. Qual é a felicidade do ser humano? Sentir-se útil. Exato. E que é o pior que pode passar a um ser humano? Esse vazio, sim? Existencial, de dizer, eu para que estou? Eu já não tenho sentido. Eu sou o que muitas pessoas, inclusive quando chegam à terceira idade, ser velhinho, dizem, eu estou dando só trabalho para vocês, não? Exato. Sentir-se essa falta de utilidade, antes era útil, agora dou trabalho, não? Como essa é uma das causas, inclusive, a esses velhinhos que leva a essa depressão, não? Verdade. A falta de sentir-se útil. Como você acha, que conselho lhe pode dar a esses velhinhos? Muito interessante a sua colocação. E isso tem muito a ver com o processo de como que nós vamos lidando com esse processo das frustrações, dos nãos que a vida vai trazer, porque ela vai trazer muitos nãos. Sim. As perdas ao longo da vida, as perdas financeiras, de relacionamento, de amigos. Então, assim, essa maneira de como lidar com... Porque, assim, para todo viver precisamos de um método. E, às vezes, as pessoas que têm fé... Às vezes não, eu tenho certeza disso. As pessoas que têm fé, elas conseguem ir driblando, elas conseguem ir administrando. É como se tivesse uma força extra no caminhar. É um plus. É um plus a mais, exatamente. Então, essas pessoas, elas vão conseguindo driblar, administrar e vão dando sentido para as perdas, né? E ressignificando, e lutando novamente, buscando e conquistando novamente. Quando as pessoas não constroem isso, e ficou muito naquela questão do ter, né? E às vezes representando só papéis socialmente e não construíram nada internamente. Esse plus se vai convertindo em algo essencial. Porque quando uno vai tendo a visão da vida por meio da fé, tem uma visão positiva. Então, as coisas, como vão encarando-se desde a fé, se encaram de um jeito diferente, porque é um jeito positivo. Nós vamos a ir a um pequeno intervalo e depois vamos a continuar enriquecendo nosso espírito com o que hoje a doutora Bruna está fazendo uma proposta para nós. Sair de ter para ser. E esse é o nosso objetivo. Um breve intervalo. Você está assistindo TV Metrópole. Eu estou aqui para te fazer um convite especial. Eu quero convidar você para acompanhar o meu programa Atmosfera 7.0, que é uma iniciativa da Igreja Comunidade das Nações aqui em Goiânia. Esse programa está sendo incrível, entrevistas poderosas, palavras ativadoras. A nossa proposta é que essa atmosfera transforme a sua realidade. Você pode acompanhar o programa Atmosfera 7.0 aqui pelo sinal 24 da NET, pela TV Metrópole. Os inéditos vão sempre ao ar às 7 horas da manhã de segunda-feira. As reprises, quintas-feiras, às 23h30 e aos sábados, às 15h30 da tarde. Eu tenho certeza que você vai ter a sua atmosfera transformada por aquilo que nós estamos liberando através desse programa. Se você quiser também, você pode acompanhar o nosso programa pelas mídias digitais da Rede Metrópole News. Um forte abraço. Você está assistindo TV Metrópole. E aí, moçada, aí, bom, eu tô aqui na TV Metrópole e vocês ficam ligados também na nossa rede social, no Instagram, @TV Metrópole e no Facebook, TV Metrópole News. A Prefeitura faz e mostra. Em março deste ano, a Prefeitura de Trindade entregou importantes obras em diversas regiões da cidade. O Centro Municipal de Educação Infantil Cimei Cristiane Bueno, que fica no Jardim de Colores. O 16º Comando Regional de Polícia Militar, onde irá trazer mais segurança para o nosso município. E também 2 praças públicas no setor São Bernardo, garantindo mais esporte e lazer. Juntos estamos construindo uma Trindade cada vez melhor. Prefeitura de Trindade. Administração 2017 a 2020.
essa imagem, Jesus levantando a Adão e a Eva. É assim que Jesus ressuscitou e veio para toda a humanidade. Ele se apresenta como o novo Adão. O velho Adão, por meio dele, entrou o pecado, entrou a maldade, a corrupção. Por o novo Adão, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se colocou como o prototipo, o exemplo a seguir. Todo o errado que fez Adão, o primeiro Adão, ele lo corrigiu, sim? O amor dele é o amor a seguir, o amor de Cristo, que deu a vida por nós, que deixou de ser ele mesmo para viver para o outro. Eu acho que essa é uma das causas das divisões do mundo, o egoísmo, individualismo, sim? Então, sair de todo isso, e os que nos estão levando também a vocês verem estas ações filantrópicas que nós venimos fazendo em nossa comunidade, em nossa sociedade, além da construção do Centro Educacional Infantil São Juliano, que agradecemos muito ao Ministério Público de Trabalho e também a toda a nossa comunidade, que sentem-se cada um deles um instrumento do bem, um instrumento de paz, a todos os membros. Aí nossa irmã, a doutora Bruna, falava do trabalho das pessoas que trabalham aí na rua. Nossa comunidade está saindo 2 vezes por semana a distribuir alimentos para eles, para que justamente aquele, como disse também Khalil Gibran, não precisamos que alguém nos pida algo a nós. Nós temos que fazer as coisas por vontade própria, que nasce da compaixão de nossos corações. E isso é o mais importante. E isso é o que faz que jovens e membros de nossa comunidade, família se queira, que prepara essas marmitas para que nós podamos ser um instrumento de Deus e levar-les a eles. Muito obrigado a los que estão colaborando para que nós podamos ser instrumentos do bem. Doutora Bruna, nós falamos da depressão, mas sempre, muitas vezes se fala, a vezes, de los sintomas e não das causas, sim? Eu quero que nos expliques um pouco, porque justamente hoje eu estou sentindo que esses sintomas da depressão cada vez estão florescendo mais, justamente com esta enfermidade, com esta pandemia. Verdade, padre. Mas parabenizando aqui o senhor pela atuação, lindo trabalho, viu? Olha, falar sobre depressão, o que significa, a grosso modo, o processo depressivo? É a reclusão. O indivíduo vai ficando cada vez mais solitário. É uma doença existencial, é uma doença da solidão. Então as pessoas vão ficando cada vez mais reclusas, turvas, pessimistas na maior parte do tempo, come mais ou menos do que de costume, não tem perspectiva de futuro. A pessoa, quando ela perde a perspectiva do futuro, que seja um trabalho, uma vida em casa, um trabalho social, a pessoa não se vê mais, é uma morte em vida. Já começou o processo da morte, é morrer, é um suicídio em vida. Então esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje é levar essa reflexão para as pessoas. Se eu estou perdendo esse sentido, eu tenho que buscar, eu tenho que lutar pela minha vida, pela minha história. Então, essas seriam um pouco dos sintomas do processo depressivo. E as causas? Qual que é a origem disso? Da onde vem essa situação? Eu costumo dizer que o processo depressivo, ele pode ser multifatorial ou ele não pode ser por nada. Um dia, amanheceu triste e ficou 10 anos daquele jeito. O processo depressivo, ele tem essas vertentes. Pode ser um problema orgânico, neuroquímico, que às vezes precisa se combater com medicamentos. Quando é muito grave, eu sempre encaminho os pacientes para essa situação medicamentosa. Ou pode ser uma situação que a vida vai trazendo e eu não sei como driblar. Nunca me ensinaram o caminho diferente para lidar com a perda de um filho, a perda do relacionamento, um divórcio. Então, assim, são situações que vão acontecendo e eu não tenho critérios, eu não tenho ferramentas ou percepções que me levem a pensar de uma outra maneira. E aí vem o adoecimento da alma. Então, nós ficamos no governo da alma, não do espírito.
Então, as pessoas que adoecem a alma, padre, o meu espírito conecta com Deus. Mas para isso eu preciso alimentar a minha alma. Isso. E a alma desalimentada, né? Se existe essa palavra, né? Uma alma que não tem alimento, ela vai morrendo. E o espírito também. Além da fé, esperança, sim? Que nós sempre decimos, a esperança é um dos nutrientes mais importantes, inclusive de la depressão. ¿Sí? Quando uno vai perdendo a esperança, se vai fechando em si mesmo. Então, além disso, a senhora, quais são os projetos, que eu acho que também um projeto importante para a solidão são os projetos comunitários, não? Trabalho filantrópico, trabalho em comunidade, isso ajuda muito a sair dessa solidão. Eu acho que justamente uma das coisas que as igrejas oferecem para o ser humano é essa saída de sentir que uno não está sozinho, está em comunidade, que uno não se salva sozinho, se salva em comunidade, não? Então, quando nós pensamos assim, além disso, que projetos mais podemos fazer, deixando assim para que as pessoas se sumem e saiam um pouco dessa paranoia e desse perigo que nós lhe chamamos a enfermidade do século, que é a depressão. Olha só, excelente colocação. E eu costumo dizer o seguinte, o processo da depressão, o processo do isolamento, o processo da pandemia, ele vai fazendo que maximize tudo isso, né? Amplie. Se era uma pessoa que tinha problemas já, lá naquele confinamento que ela está, que nós estamos também vivenciando, vai ficar tudo maior, vai maximizando. E a fé, que é o ato da esperança, é o ato de esperar, é o esperançar. Então, assim, quando eu estou num processo de espera, confiante que vai dar certo, que vai passar, que eu posso ali me resguardar, que eu posso cuidar. Eu quero até relatar algo que eu tenho feito nessa pandemia, padre, que eu acho que é bem oportuno para levar o telespectador. Eu sou apaixonada pela espiritualidade. Há muitos anos eu já venho estudando sobre isso, né? E eu tive a oportunidade, nesse momento agora, que a gente dizia que nunca tinha tempo, né? A pandemia veio para mostrar o quanto que a gente tem tempo. E eu fui estudar mais um pouco, sabe? Me aprofundar. E assim, essa sede que eu sinto da minha alma de buscar, faz com que eu, de alguma maneira, estou passando. Estou experimentando a pandemia. E às vezes o que eu percebo? Quando o paciente chega no ato, né, dessa depressão, nessa solidão, nesse sofrimento da alma, é porque não tem alimento para a alma, padre. Então precisamos alimentar a alma. E o que é alimentar a alma? É servir o outro. Minha avó paterna dizia assim, Bruna, quem não nasce para servir, não nasce para viver, minha filha. Então, o ato de servir faz uma conexão. Com a vida mesma. Com a vida e uma conexão emocional. Então, eu esqueço até dos meus problemas. Quem não tem, todos nós temos. Mas ali parece que o problema vai ficando menor. No ato que eu estou a serviço do irmão, de alguém que precisa, até mais que eu consigo ali administrando os meus. Senão, nós tendenciamos para essa relação egoísta, essa relação narcisista, abusiva, que é ficar só lambendo as minhas feridas. Exatamente. Então, as pessoas precisam olhar mais para esse olhar de humanização, esse olhar de cuidado com o irmão, cuidado com o próximo, que aí a gente consegue, de alguma maneira, minimizar, não é tirar o efeito da dor. Inclusive, está comprovado até quanto importante é as pessoas que oram, que rezam, quanto ajudam na medicina, não? Quando vai um médico, uma pessoa que tem fé, já está comprovado até cientificamente, não? Sim, sim, sim. Quanto importante é a fé com a que uno encara cada situação, sim? E por isso, eu quero, Bruna, que você infelizmente o tempo vai acabando, já. Mas vamos ver, se Deus quiser, eu já lhe fiz um convite, nosso próximo programa, que ela possa participar, ela vai vir e vai falar sobre um pouco que é algo que eu acho essencial na vida de um ser humano, os carismas. Eu sempre falo que carisma é uma palavra que vem do grego charis. Charis significa presente.
Quanto importante que entendamos nós, Bruna, que cada um de nós é um presente de Deus e que cada um de nós tem algo para oferecer para o outro e que justamente o mais maravilhoso que existe é que somos seres únicos. Ninguém é igual que o outro. Isso. E então, imaginem cada um com seu dom, com seus presentes, que somos os presentes de Deus, ofereceram para o bem comum. Para finalizar, eu quero que você, porque eu acho que essa é a mensagem, não? Que você nos conte, assim, em poucas palavras, qual é o projeto que você está fazendo para que alguns que queiram se possam sumar. Excelente, excelente. Eu fico muito feliz, eu sou idealizadora de um projeto hoje no Brasil. Tenho muito orgulho de ser a primeira brasileira, padre, que conseguiu unir cientificamente os temas de traumas, no qual eu sou especialista, né? Atuo em situações de crises, catástrofes, tragédias, e a parte de superação desses traumas, né? Que é o que a gente chama de coaching, então. Essa realidade, esse projeto, essa técnica que eu construí, eu digo que é uma graça de Deus, não é da Bruna. Não é da Bruna. Eu quero que isso fique muito claro, porque foi um projeto que nasceu do meu coração. Porque eu olhava para o meu paciente, eu falava, gente, essa pessoa tem condição mais, parece que me falta ferramentas para auxiliar. E eu falava, Senhor, me ajude, eu quero impulsionar esse paciente, eu quero ver essa pessoa melhor. Então, assim, nasceu o PAD, que é esse programa de autodesenvolvimento, que nós trabalhamos ali 8 esferas da vida da pessoa, porque lá eu provo para as pessoas que se nós temos um método de funcionamento, nós conseguimos administrar a nossa vida com menos dor. Eu consigo passar pelos os problemas da vida com um método de funcionamento. E geralmente as pessoas se perdem exatamente pela falta de método de resolução de problemas. E acham que está tudo perdido, perdeu tudo. Não, tem jeito. Então vem fazer com a gente aí o curso, né? Claro que tem jeito e você não pode deixar um contato para que as pessoas que se queiram comunicar? Qual é o seu telefone ou e-mail? Pode passar? Ótimo. Eu vou deixar, pode ser o telefone, que é o 629-8187-4016, e o meu Instagram, Bruna Tomazetti, para que as pessoas possam acessar também lá e saber mais informações, né? Ok. Então, pode repetir de novo só o número de telefone? 98187-4016. Ok. Então, vamos acompanhar este projeto. Agradecemos muito a presença da doutora Bruna e ela vai ser uma das pessoas que vai ser um instrumento aqui de paz, vida e fé, como nosso programa nos diz. Em outros programas vai estar aqui presentes. Jesus te abençoe, Jesus abençoe todos os teus passos. Amém. E obrigado. E nós te vamos a deixar 2 presentes. Um é somente sobre o que você falou, como nutrir nossa alma. Uma das orações. Nós te vamos a deixar este livro de presente. E isto é sobre nossa fé ortodoxa, para que conozcas mais sobre a origem. E uma das coisas que nós sempre decimos, é muito importante a unidade na diversidade e cada um desde sua identidade. Então, que você vá conhecendo nossa identidade aqui ortodoxa e apoiando-nos e ajudando-nos, nós desde já estamos muito gratos. Que Deus abençoe tua obra. Amém. Muito obrigada, Padre Rafael. O senhor também é um presente de Deus aqui na Terra e eu fico muito feliz em poder contribuir um pouco da minha experiência aqui com vocês e me coloco à disposição. Vamos a um breve intervalo. Ninguém queria ficar com meus irmãos. Aí a assistente social colheram os meninos e ela também conversou comigo, que até então eu não tinha casa, não estava trabalhando, estava desempregada. Aí eu fiquei com medo de perder a guarda dos meus irmãos. Aí nós fez um cadastro, nós foi lá no Paço Municipal, fez todo o processo, que eles falaram que ia me ajudar. E um mês depois me ligaram, falou que eu tinha ganhado. Aí quando eu ganhei a casa mesmo, foi definitivo, que o juiz definiu que eu ia mesmo ficar com a guarda deles. Aí nós mudou pra cá. E essa casa própria foi muito bom, foi uma esperança.
Aí agora tá todo mundo morando junto. Com o seu IPTU, tem mais moradia para quem precisa. Gestão que trabalha é assim. Todo dia começa e entrega obras. Emita o boleto e pague seu IPTU até 20 de fevereiro. Isso é parceria. Isso é Goiânia feita com você. Prefeitura de Goiânia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste minuto, eu quero desejar para vocês que nos estão acompanhando em seus lares, que fechem seus olhos, que depositem sua confiança em Jesus, que nós passamos por momentos difíceis, mas com Ele nós vamos a vencer. Não percamos nunca a esperança. Caminemos sempre com fé e com amor. Fé, amor e esperança. As três virtudes teologais que nos mostram o caminho para chegar à verdadeira felicidade. Venceremos, sim. Que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte com a própria morte, os ilumine, derrame sua paz, seu amor e sua felicidade e dê para cada um de vocês prosperidade na vida e na fé. E isso é o mais importante. Que Cristo ressuscitado os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E este é o signo e símbolo de triunfo. Jesus Christos Nica. Jesus Cristo vence e vocês estão com Jesus. Com certeza, venceremos. Amém. Obrigado a TV Metrópolis por ser um instrumento do bem e por ajudar-nos a levar a vocês este mensagem de fé, esperança e caridade. Amém. Christos celestiae, te